que abram suas Bíblias no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, verso Abacuque 2, 20. Eu louvarei a Jesus. E você? Nesta noite, eu quero considerar com os irmãos 4 formas de adorarmos a Deus. 4 formas de expressar louvor ao nosso Deus. Primeira forma, Abacuque 2:20, nos diz o seguinte: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ainda no livro de Sofonias fica logo depois de Abacuque 1, verso 7, que nos diz o seguinte: cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 3, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3, verso 5, que nos diz o seguinte: e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Uma das formas que nós podemos e devemos louvar, adorar ao nosso Deus é através da reverência. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de contemplar os nossos irmãos católicos. Os nossos irmãos católicos têm uma reverência tremenda, invejável, porque não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de observar, mas eles têm muita reverência. Eles reverenciam tremendamente. Quando eles estão dentro do templo, é invejável. Eles não atendem telefone. A gente não vê as crianças deles correndo dentro do templo. Então, a gente vê a reverência. E nesta noite, o nosso Deus, Ele nos diz: tira os teus sapatos, cala-te diante do teu Deus. A reverência é uma forma de expressarmos louvor e adoração ao nosso Deus. Através da reverência, mostramos o respeito e o amor que temos ao nosso Deus. Nós aprendemos que dentro do templo devemos ter total reverência. Eu lembro, terça-feira agora, dia 16, estará fazendo 41 anos que eu recebi a mensagem adventista. E a pessoa que me deu o estudo, ela frisou: evite chegar aos cultos atrasado. Porém, se acontecer algum imprevisto, chegue, tome o seu lugar. Não fale para não atrapalhar a reverência. E nós vemos, irmãos, que infelizmente isso tem deixado de ser costume de alguns. Certa vez eu fui a uma igreja e era uma semana que antecedia ao carnaval. E as pessoas estavam muito inquietas. Mas 5 pessoas ocuparam o banco da frente. E as pessoas tudo inquietas. E eu disse: pelo menos essas 5 aqui vão prestar atenção
E eu vou pregar para eles 5. Mas eu digo a vocês, os 5, acho que estavam sentados porque estavam cansados. Porque os 5 estavam no celular. E não era porque estavam acompanhando na Bíblia, não. Porque o pregador, ele percebe quando estamos acompanhando na Bíblia e quando você está numa página secular. Então aí a gente vê, irmãos, o nosso Deus, tudo que Ele quer de nós é que sejamos adoradores. Ao eu deixar a minha casa e vir para esse templo, o único objetivo deve ser adorar, deve ser louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. E nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele contempla os nossos corações. E Ele sabe. Existem algumas pessoas que acham que podem barganhar com o nosso Deus. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe qual o objetivo que nós temos ao estar dentro do seu templo. Uma outra forma de louvar a Deus está em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Que nos diz o seguinte. Atos, capítulo 1, verso 8. Porém, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No livro de Tito, livro de Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, que nos diz o seguinte. Livro de Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. Diz o seguinte: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Verso 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Irmãos, o que a gente pode ver em uma forma de louvar a Deus é através da reverência, como também através do testemunho pessoal. Nossa fidelidade como cristãos mostra a todos como servimos ao nosso Deus, que é um Deus de ordem e que ama a honestidade. Nós vemos que um dos mandamentos de Deus diz não tomar o nome do teu Deus em vão. Quando eu me intitulo cristão, mas o meu comportamento não condiz, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Quando alguém olha para mim e diz para ser crente como essa daí, eu não quero ser, estamos tomando o nome de Deus em vão. A Bíblia relata que o profeta Eliseu, quando ele passou a sunamita, logo disse: ali vai o homem de Deus. Por que ela pôde dizer isso? Porque o comportamento, as atitudes de Eliseu
mostrava a quem ele servia. Não é eu estar com a Bíblia maior do que eu, que vai dizer a quem eu sirvo, mas sim as minhas atitudes. E o que nós podemos ver é que as pessoas, elas não conhecem o nosso coração. Quem conhece o nosso coração é Deus. Mas elas veem e testemunham a nossa atitude. Eu quero dizer para vocês que o inimigo da nossa alma, ele usa pessoas para nos insultar, para que a gente dê um mau testemunho. E logo as pessoas que estão ao redor irão dizer: e tu não é crente? É desse jeito que tu é crente? Porém, o nosso Deus, nesta noite, Ele diz a cada um de nós que quando nós damos um bom testemunho, nós estamos adorando a Deus. Quando nós testemunhamos e os outros veem em nós uma miniatura de Cristo Jesus, estamos louvando a Jesus. Primeiro, devemos ter reverência. Nós devemos testemunhar do que Deus fez em nossas vidas. Não basta eu pregar que Deus muda se essa mudança não começou em mim. Como eu posso dizer que Deus transforma se eu não fui transformada? As nossas atitudes devem confirmar as nossas palavras. Uma outra forma de adorar a Deus, Provérbios 3. Provérbios 3, verso 9, nos diz o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Nós vemos que Salomão, ele nos diz nesta noite, através da palavra de Deus, que nós devemos adorar a Deus através das nossas dádivas. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E Ele pede que sejamos agradecidos. Quando nós devolvemos a Deus aquilo que Ele já nos deu. Eu não devolvo dízimo e ofertas para ser abençoado. Eu devolvo porque já fui abençoado. Só tem para devolver quem recebeu. E nesta noite, o nosso Deus, Ele nos pede que devemos honrá-lo com as nossas dádivas. Eu costumo dizer aos meus: eu não sou rica, eu sou abençoada. Glória a Deus, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Eu costumo ver as pessoas assim, muitas pessoas falar de situação difícil. E eu louvo a Deus, porque Ele nunca me deixou faltar o pão. Ele nunca permitiu que eu dormisse na rua. E isso é bênção. Nós temos um lar para nos abrigar. Nós temos o nosso pão. É bênção. Então nós somos abençoados. Eu posso não ter o que eu gostaria de ter, mas eu tenho tudo o que eu preciso para viver. E o nosso Deus, Ele pede que sejamos reverentes, que nós possamos testemunhar
do que Ele fez, faz e irá fazer em nossas vidas. Como também nós devemos honrá-lo com as nossas dádivas. Tudo que Deus nos deu é bênção. Deus ele tem permitido algumas situações para que a gente reconheça que Ele é Deus. Essa minha irmã que faleceu agora à tarde, semana passada ela foi fazer a quimioterapia. E quando ela chegou, ela ligou para mim. Aí eu disse assim, o médico disse que vai dar continuidade à quimioterapia, mas o câncer foi retirado. Aí eu disse, glória a Deus, marque o culto de ação de graça. Ela disse, não, vou marcar. Assim que ele me der alta, eu vou marcar. E toda a família, toda a igreja, estávamos orando para que Deus fizesse o milagre da cura. Mas, na manhã de hoje, eu dizendo para minha mãe, a senhora tem que morrer primeiro, porque a senhora nasceu primeiro. Aí ela disse, não, porque vocês é que vão primeiro. A gente conversando de manhã, e estava tudo muito bem. E umas 4 horas ela passou mal, o filho socorreu, e 5 horas em ponto, o médico já deu o diagnóstico que ela tinha entrado em óbito. Foi difícil a gente passar essa notícia para minha mãe, mas Deus, Ele tem planos. E Ele sabe todas as coisas. Em momento nenhum, ela descobriu esse câncer no dia 12 de fevereiro. Em momento nenhum, ela se queixava, ela se reclamava, ela se lastimava. E ela estava sempre mostrando que estava bem. E ela sempre dizia, seja o que Deus quiser, eu estou bem. E a gente vê que muitas vezes, o diagnóstico de um câncer já é chocante. Imagine, né, uma pessoa que tem assim, pouca coisa, porque em relação ao câncer, tem coisas piores, menores, e as pessoas começam a se lastimar. Que Deus é esse? Por que Deus fez assim? E em momento nenhum ela questionou a Deus. E ela sempre ligava para a gente. Nós ligava para que eu estou bem. Ou ela ligava para a gente, eu vim do médico, eu estou bem. E a gente vê, irmãos, Deus, Ele conhece os corações. E Ele sabe onde agir. Né? Eu tenho um outro irmão que já faz 8 anos que está ensinando uma cama. Tem momento que ele não consegue pegar um copo d'água, levar na boca. E ela, que estava aparentemente tudo bem, Deus guardou. Ele sabe o porquê. Né? Esse meu irmão, ele é coração duro. Ele debocha. Ele diz, Deus muda. Por que ele não mudou fulano? Então ele só vê as coisas erradas. Ele vê que fulano não quis mudança. Mas ele não vê a mudança que Deus já fez na vida de outros. Então, a gente não sabe trabalhar de Deus. Mas Deus não faz nada sem objetivo, sem propósito. Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Eu preciso aceitar o propósito de Deus na minha vida. E nesta noite, o nosso Deus, no livro de Lucas, capítulo 11, Lucas, capítulo 11, Lucas, capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. De 11 em diante, diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia.
Verso 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Uma outra forma de louvar é sermos gratos. É em tudo dar graças. E nós vemos que sempre é frisado esses 10 leprosos. 9 ingratos, mas um mostrou gratidão. E nós vemos que é raro não ouvirmos alguém pedir, mas agradecer são poucos. Os 10 leprosos pediram cura, mas apenas um lembrou o quanto precisava ser grato. Infelizmente, existem pessoas que são muito ingratos. É filhos que são ingratos com os pais. É os pais que são ingratos com os filhos. É marido que é ingrato pelo trabalho que a esposa tem em manter em ordem a casa. É esposa que são ingratas por não valorizar o sacrifício do marido que sai para trabalhar e trazer o sustento para casa. E a gente vê, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele disse que nos finais os homens seriam ingratos. Isso é mistério acontecer, mas que isso não se cumpra em mim. Que eu não seja ingrata para com o nosso Deus. Deus, ele tem feito maravilhas no meio do seu povo. E as pessoas, elas agem com ingratidão. Sexta-feira eu estava com uma sobrinha que ela, quando nasceu, a gente já era adventista. Então ela teve todo ensinamento adventista. E graças a Deus, ela está com 40 anos, ela nunca teve a oportunidade de passear no mundo. Porém, ela estava muito envolvida na faculdade e estava muito cansada para ir para a igreja. Estava a mente muito cheia para se preocupar com as coisas de Deus. E minha irmã a chamou e disse para ela: parabéns pela sua conquista, mas eu digo a você, todo sucesso sem Jesus é fracasso. Lembre-se que é melhor um zelador salvo a um doutor perdido. E ela disse: mãe, muito obrigada. A gente, mãe, vai se afastando sem nem perceber. Mas a senhora foi usada pelo Espírito Santo para me chamar a atenção. E aí a gente vê, irmãos, a gente se ocupa tanto com as coisas seculares que vai esquecendo dos princípios e vamos sendo ingratos. Como a gente vê, muitos se afastaram de tal forma que já não sentem mais vontade de voltar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que deixou
café, e ela disse: irmã, é mais fácil quem nunca aceitou do que quem deixou voltar. Eu sinto saudade. Eu lembro das mensagens, mas eu não tenho forças para voltar. E que isso, irmãos, não se cumpra nem em mim e nem em você. Que nós possamos estar atentos para que nada neste mundo venha nos separar do amor de Deus. Que nós possamos ter todo o cuidado para adorar a Deus através da reverência. Nós devemos reverenciar o nome do nosso Deus. Nós devemos louvar a Deus através do nosso testemunho. Que nós possamos ser como foi Noemi, a ponto de alguém nos olhar e dizer: o teu Deus será o meu Deus. Que onde passarmos possamos ser reconhecidos. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus. Que nós possamos honrar a Deus com as nossas dádivas. Tudo que Deus nos deu, nós somos apenas mordomos, porque tudo é dele. E que nós possamos sempre sermos gratos ao nosso Deus. Nós muitas vezes fitamos o nosso olhar no que falta e deixamos de agradecer o que Deus já nos deu. Às vezes o que eu estou achando que está faltando, na verdade não está fazendo falta, porque Deus já nos deu o suficiente para vivermos. E se nós pudéssemos enumerar bênção, seria ilimitada, porque ao nascer até hoje, Deus tem nos cobrido de bênção. E muitas vezes nós achamos que bênção é só material. O irmão fulano ele é abençoado porque ele tem um carro. Mas eu sou abençoada porque eu tenho o dinheiro para pagar o ônibus. E daqui a pouco eu vou começar a andar de graça porque eu vou alcançar os meus 65 anos. Então, é bênção sobre bênção. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. E Ele nos diz, em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, diz o seguinte. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. E nós vemos, irmãos, que infelizmente, há anos atrás, o apóstolo Paulo, ele já tinha advertido a Timóteo e que serve para nós hoje, porque se na época de Timóteo, o apóstolo Paulo já considerava os últimos dias, o
que dizer dos dias de nossos dias hoje? E nós vemos, irmãos, as coisas se cumprindo. É inevitável que se cumpram as profecias, mas não tem que ser em mim. E cada um de nós que estamos aqui nesta noite, não tenhamos coração ingrato. Que nós possamos reconhecer que o nosso Deus, Ele é o dono de tudo. E que Ele merece que nós louvemos o seu nome, testemunhemos, que nós devemos mostrar ao mundo que ainda existe milagres. E o milagre sou eu, sendo transformada a cada dia, vivendo para servir a esse Deus. Abre mão daquilo que vai atrapalhar a minha consagração. É perder aqui para ganhar lá na frente. Quantas vezes nós somos considerados besta? Não tem o que fazer, não. Esses crentes parecem que não tem o que fazer. As pessoas não sabem o quanto nós estamos ganhando em estar servindo a esse Deus. Pode até acontecer, né, de uma tragédia numa igreja. Pode até acontecer, mas não é o comum. Mas em outros lugares, quantas tragédias não existem? A gente vê numa festa de crente. Festa de crente não precisa segurança. Festa de crente não precisa polícia. Porque Deus está no meio. E a gente se alegra na presença do nosso Deus. As outras pessoas, para estarem alegres, elas precisam de drogas, de bebidas. Isso se resume à alegria deles. E no final, tragédia. Vale a pena servir a esse Deus. Eu louvo muito a Deus, porque eu não tive oportunidade de passear no mundo. Glória a Deus, porque eu aceitei a Jesus na minha adolescência. Então, eu não tive a oportunidade de passear no mundo. Porque quem teve essa oportunidade está sempre sendo tentado. Né? A gente não vai ser tentado naquilo que a gente não conheceu, e sim naquilo que a gente já provou. Glória a Deus. Mas o bom é sabermos que o nosso Deus, Ele é Deus de milagres. E Ele nos sustenta em suas mãos. Ele faz que nós caminhemos sem olhar para trás. E que nessa noite nós possamos sair daqui com a certeza de que vale a pena servir a esse Deus. E que Deus possa ser reverenciado, que Ele possa ser louvado com o nosso testemunho, que Ele possa ser louvado com as nossas dádivas e que também com a nossa gratidão. Que em tudo sejamos gratos. Que Deus possa reconhecer, que Deus possa ver em nós, que nós reconhecemos tudo que Ele fez e faz para me salvar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar muito perto de alguém ingrato. Gente, como incomoda uma pessoa ingrata? Uma pessoa que não consegue ver o arco-íris colorido. Uma pessoa que não consegue ver bênção. Resmungão, murmurador, nos incomoda. Imagine Deus. Como Deus não fica incomodado com a nossa ingratidão.
com a nossa murmuração. Deus, ele não suporta os murmuradores. Existem pessoas que só reclamam em vez de agradecer. Se tem um emprego, reclama. Se está desempregado, reclama. Eu não sei quando, outra vez uma colega de trabalho, ela estava dizendo a mim, veja como as coisas são estranhas. Tantos querem um pai. Eu estou levando a minha filha para o psicólogo porque ela está transtornada porque ela descobriu que tem 2. Então aí a gente vê, as pessoas são muito ingratas. Mas que eu e você possamos sair daqui renovados e que Deus possa continuar nos abençoando e que nós possamos sermos gratos diante do nosso Deus. Amém. E vamos levantar e unir as nossas vozes com a terceira celestial e cantarmos o hino de número 5 do hinário atual.